Estudar essa lição é essencial para fortalecer a mente cristã diante das pressões do mundo e das batalhas espirituais. A renovação dos pensamentos segundo Cristo é chave para uma vida santa, equilibrada e cheia de paz. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos em Cristo, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está entrando com a gente aqui no canal para assistirmos mais uma aula, para estudarmos juntos, mais uma aula desse quarto trimestre de 2025. Estamos estudando as lições bíblicas da classe dos adultos da CPAD, que tem como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Essa revista que é comentada pelo pastor Silas Queiroz, e já chegamos na lição de número 7. Lição essa que será ministrada, pelo menos na maioria das nossas igrejas, no dia 16 de novembro de 2025. E eu já te convido aí na descrição, conferir os nossos links. Eu sempre digo, sempre tenho falado aqui que são links para te ajudar, tá bom? Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, para você ter subsídios diários para a sua lição, e também entrar para o nosso grupo no WhatsApp, onde nós liberamos diariamente bastante materiais, fazemos enquetes, trabalhamos com dinâmicas e subsídios para a sua escola bíblica dominical, não só com materiais nossos, mas também com outras pessoas que colocam todos os materiais para todas as classes, inclusive materiais também de outras editoras, como por exemplo a Betel. Então, vale a pena você entrar para o grupo no WhatsApp. Quer entrar? Quer ter esse subsídio? Vai na descrição, clica nos links e tenha acesso a esses materiais. E todo o material que você vai ver aqui nessa aula, tá bom? Todos os slides, todo o comentário dessa lição, a gente também libera no grupo no WhatsApp e no canal no Telegram. Então é muito importante que você se inscreva no nosso canal no Telegram também, que você entre para o grupo no WhatsApp e nos siga no Instagram, no Facebook, porque alguns materiais a gente coloca em uma página, outros a gente coloca em outros. Então é bom você estar por dentro disso tudo. Até porque, tá, por lá você pode também nos dar dicas, sugestões de vídeos e também pode interagir, já que o grupo no WhatsApp é aberto, tá? Então, gente, dito isso, para você que está chegando hoje, eu fico muito feliz porque a cada aula pessoas novas comentam que estão se inscrevendo, outros comentam que já é inscrito, e eu quero conversar com você. Se você for nos comentários de todas as aulas, você vai ver que nós fazemos questão de responder, porque os comentários é onde nós podemos interagir, não é? Então a aula ela não fica presa só ao momento aqui desse vídeo, mas a gente continua essa aula nos comentários, tá bom? Então é muito bom que você comente. Eu quero pedir a você que está chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, de repente você já assistiu algumas aulas, mas não se inscreveu, e se inscreva, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você receber todo o material que a gente colocar aqui no canal. Não esqueça também de dar o seu joinha, tá? O seu like e compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Deixe nos comentários o seu nome, a sua cidade, vamos conversar. Diga se você está se inscrevendo hoje, se você já é inscrito. E para você que já é inscrito, tá? Eu quero saber quantas aulas você já assistiu aqui. É o primeiro trimestre, você já assistiu aulas de outros trimestres, você assiste outros vídeos aqui no canal ou sua aula da Escola Dominical. Então comenta também, você que já é inscrito há mais tempo, tá bom? Deixa também o seu nome, a sua cidade, deixa suas sugestões, vamos conversar nos comentários. E você também que já é inscrito, também te peço, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Gente, manda para quem você puder, coloca aí no grupo da sua igreja, no grupo da Escola Dominical, e aí você vai ajudar com que o YouTube entenda que os nossos materiais são relevantes e assim o YouTube abre uma janela maior de visualizações para a gente, tá? Então você vai também ajudar esse canal, tá? A gente que se dedica, as aulas aqui são bem detalhadas, a gente faz questão de editar bem, de colocar bastante materiais, bastante slides para te ajudar, dá trabalho, mas é recompensador porque é para a glória de Deus. Então você pode nos ajudar fazendo isso, tá bom, gente? Bom, quero te convidar para nesse início nós já começarmos pedindo ajuda daquele que é o nosso sustentador, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso eu quero te convidar a orar a Deus comigo para que ele abençoe essa aula em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez falarmos da tua palavra. Obrigado, Pai, por essa responsabilidade que o Senhor nos tem dado. Senhor, e que nós possamos cumprir essa tarefa com êxito, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, Pai. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda com a Tua graça, nos ilumina, nos dá sabedoria, e que essa aula seja
edificante e que o teu nome seja glorificado. Toma cada um que está assistindo esse vídeo, a casa dele, a família, os projetos, esse pastor, esse diácono, presbítero, esse superintendente, professor, ou aluno, membro da tua igreja, membro do teu corpo, ou aquele que nem é cristão, mas está entrando aqui para assistir esse vídeo. Abençoa, Pai, cobre com a tua graça e que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E juntos, claro, sempre seguiremos sendo edificados pela palavra de Deus. Gente, lá na descrição também tem um link do Instagram da EBD Digital, tá? É a EBD Digital que faz essa arte maravilhosa que dá vida à revista, não é? Você vê lá no início aqui das nossas aulas, também no questionário, aquela, né, a capa da revista que dá aquela vida, que faz essa arte bonita, é a EBD Digital, tá bom? E também tem um link da plataforma EBD mais Subsídio Premium, que é o material do pastor Joiade Serra, e é uma plataforma exclusiva para você ter materiais para a escola bíblica dominical. A plataforma EBD mais Subsídio Premium é uma plataforma que vai trazer para você dinâmicas, né, tem dicas para você usar como dinâmica, raio-x da lição, plano de aula, ele te dá simplesmente todo o esboço da aula, dividido por tempo, para você não extrapolar o tempo e não concluir sua aula, e também não terminar antes do tempo e ficar sem ter o que falar. Além de te dar slides para você usar, muitos slides, muitos banners que você pode usar na sua lição. Também tem a lição comentada e muitos outros benefícios de você ser assinante da plataforma EBD mais Subsídio Premium. Por isso que eu faço questão de indicar para você. É muito bom, vale a pena, o preço é simbólico, você vai pagar menos de R$1 por dia e você vai ter sua lição toda pronta. Então, vale muito a pena. Chega de ficar improvisando, só lendo revista e esgotando ou não usando o seu tempo todo na aula. Tem uma aula dinâmica, boa. Então, assine a plataforma EBD mais Subsídio Premium. Então, gente, na lição 6, recapitulando, nós estudamos a consciência, o tribunal interior. Na ocasião, mostramos aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Ensinamos que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. E, em terceiro lugar, alertamos os alunos para falhas ou deformações que a consciência pode sofrer quando não orientada pela verdade bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O nosso textuário está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A verdade prática diz que o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. E o nosso primeiro slide é exatamente a verdade prática comentada, onde nós dividimos sempre a verdade prática geralmente em 3 partes. O cristão sábio e prudente. A sabedoria e a prudência são marcas de quem teme ao Senhor. Provérbios 1:7. O crente sábio discerne o que deve guardar em seu coração e o que deve rejeitar, vivendo com equilíbrio espiritual. Esse cristão sábio e prudente, ele preserva a sua mente. A mente é o campo de batalha espiritual. Romanos 12:2. Preservar a mente significa protegê-la contra pensamentos impuros, enganos e influências contrárias à palavra. Então, olha o resultado disso, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. O verdadeiro domínio espiritual acontece quando os pensamentos se alinham com a vontade de Jesus, segundo aos Coríntios 10, versículo 5. Isso é resultado de comunhão constante com Deus e meditação na sua palavra. Resumindo, o cristão sábio guarda a sua mente e submete os seus pensamentos à obediência de Cristo, vivendo em pureza e discernimento espiritual. A leitura diária na segunda-feira, inclusive, tá, fica aqui já essa informação, nós temos agora 2 novidades aqui no canal. Uma delas é a chamada da lição. Então, toda segunda-feira,
sai um vídeo chamada que você pode colocar no grupo da sua igreja, anunciando a lição, né, a próxima lição. Muito bom, muito top, feito com muito cuidado, bem dinâmico. E também, agora nós estamos colocando aqui no canal em formato de shorts, com vídeos de 2, no máximo 3 minutos, com um devocional, tá, dessa leitura diária. Ou seja, então agora nós temos a leitura diária comentada no nosso short. Todo dia, às 7 horas da manhã, já estreia no canal. E você também pode pegar para compartilhar na sua igreja, tá bom? Na segunda-feira, é o Salmo 140, verso 1 e 2. Maus pensamentos produzem violência. Terça-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 1 ao 4. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Quarta-feira, Epístola aos Filipenses, capítulo 3, do 18 ao 21. Muitos só pensam em coisas terrenas. Quinta-feira, Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Sexta-feira, Zacarias, capítulo 8, 16 e 17. Não devemos pensar mal contra o próximo. Sábado, Isaías 55, do 6 ao 9. Alinhemo-nos aos pensamentos de Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 8 e 9, e também na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. Filipenses, capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios capítulo 10. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Um mapa mental, que nós sempre separamos aqui para você utilizar na organização da sua lição, né? Primeiro vejamos a palavra-chave. Essa lição tem como palavra-chave pensamentos. Significado etimológico. A palavra pensamento vem do latim pensare, que significa ponderar, refletir, considerar com cuidado. É derivada de pendere, ou seja, pesar, sugerindo a ideia de avaliar algo mentalmente. No grego do Novo Testamento, as palavras mais utilizadas são noema, que é mente, intenção, desígnio, propósito, que significa raciocínio, argumento, pensamento lógico, também de anoia, que significa entendimento, reflexão profunda. Assim, etimologicamente, pensamento é o ato de pesar ideias no coração e na mente, sendo a base das decisões humanas. Significado bíblico. Na Bíblia, os pensamentos revelam o interior do homem, sua fé, seus desejos e sua comunhão com Deus. Deus conhece todos os pensamentos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Jeremias 17:10. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Mateus 9:4. Deus conhece o que o homem ainda não expressou. Nada está oculto diante dele. Salmo 139, 1 ao 4. Os pensamentos de Deus são mais altos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, Isaías 55, 8 e 9. Os pensamentos divinos são eternos, santos e perfeitos, enquanto nossos são limitados e tendenciosos. Os pensamentos do homem podem ser bons ou maus. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuadamente. Gênesis 6:5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. Provérbios 12:5. Deus transforma nossos pensamentos pela renovação da mente. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. A conversão não muda apenas o comportamento, mas a maneira de pensar, produzindo uma mente alinhada à vontade de Deus. Os pensamentos devem ser cativos a Cristo,
levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Isso significa submeter as ideias, raciocínios e desejos à autoridade de Jesus e da palavra. Aplicação para hoje. Na vida espiritual, o campo de batalha da fé é a mente. Satanás planta dúvidas e enganos nos pensamentos, segundo aos Coríntios 11, 3. Encher a mente com a palavra renova o coração e fortalece o espírito. Salmo 1, verso 2. A vitória espiritual começa com pensamentos santos. Filipenses 4, 8. Na vida emocional, os pensamentos negativos e ansiosos geram perturbação interior. Mateus 6, 25 ao 34. O cristão deve aprender a substituir preocupações por oração e confiança. Filipenses 4, 6 e 7. Na vida moral e social, as ações refletem o conteúdo dos pensamentos. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Pensar bem conduz a falar e agir bem. Pensar mal contamina o comportamento. E na vida ministerial, o obreiro de Deus deve cultivar pensamentos puros e equilibrados, pois ministérios se edificam primeiro na mente antes de se manifestarem em obras. Primeira carta a Timóteo 4, 15 e 16. Então, essa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo dela é sua missão, tá, professor? É levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo é encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos conforme a instrução bíblica de Filipenses 4:8. E um terceiro objetivo é conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Essa lição está dividida com 3 tópicos. O primeiro tópico tem como tema uma visão introdutória, com 3 subtópicos. Subtópico 1, a experiência de Adão e Eva. Subtópico 2, conceito e origens. Subtópico 3, características dos pensamentos. O segundo tópico tem como título a gestão dos pensamentos, com 4 subtópicos. Primeiro subtópico, imperativo ético e espiritual. Segundo subtópico, acima da técnica. Terceiro subtópico, recursos espirituais. Quarto subtópico, Jerusalém e Betânia. O terceiro tópico tem 2 subtópicos. O título do terceiro tópico é A Batalha na Arena dos Pensamentos. Subtópico 1, Influências espirituais. Subtópico 2, Cuidados práticos. Então, na introdução, na lição 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nessa lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. O primeiro tópico tem como título uma visão introdutória. Subtópico 1, a experiência de Adão e Eva. Subtópico 2, conceito e origens. Subtópico 3, características dos pensamentos. Subtópico 1, a experiência de Adão e Eva. Perceba que ele sempre volta para Gênesis, inclusive foi o subtítulo, né, da lição passada. Né? No primeiro tópico, logo no primeiro subtópico, né, era de volta ao Gênesis. É essencial, né, a gente voltar para Gênesis, porque na antropologia bíblica é essencial, né, iniciar no livro de Gênesis, onde se encontra as bases da compreensão divina sobre a natureza humana. É ali que percebemos pela primeira vez a manifestação dos elementos que compõem a personalidade do homem, refletidos na vida do primeiro casal criado por Deus. O aspecto racional aparece na capacidade de pensar, comunicar e exercer domínio sobre a criação, demonstrando que o ser humano foi dotado de inteligência e consciência moral. Gênesis 1, 26 ao 28 e também Gênesis 2, do 18 ao 23. Essa racionalidade também se revela no relacionamento com o próximo e com o próprio Criador, indicando que fomos feitos à sua imagem para agir com discernimento e responsabilidade. Entretanto, em Gênesis 3, vemos o mau uso dessa faculdade. Eva entretém um pensamento contrário à vontade de Deus, permitindo que o engano se estabeleça. Adão, por sua vez, nega-se a refletir espiritualmente e cede ao erro. Assim,
o pecado nasce no campo do pensamento antes de se manifestar em ações. Do ponto de vista teológico, essa narrativa revela que a queda começou na mente, o primeiro campo de batalha espiritual da humanidade. E na prática, aprendemos que a comunhão com Deus exige vigilância sobre o que pensamos, pois toda desobediência começa quando o raciocínio se afasta da verdade revelada. Então já quero trazer nesse primeiro subtópico Eva pensando o que não deve e Adão agindo sem pensar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Então, o ciclo do pecado é pensamento, sentimento e ação, tá? Eva pensou que não devia, foi enganada pela distorção da verdade. Gênesis 3, do 1 ao 5. A serpente introduziu a dúvida, a curiosidade carnal. Seus pensamentos foram desviados da obediência, segundo aos Coríntios 11:3. E o resultado foi que a mente foi corrompida e o desejo tomou o lugar da fé. Eva representa a mente seduzida. Já Adão agiu sem pensar. Ele não foi enganado, 1 Timóteo 2,14, mas escolheu deliberadamente pecar. Cedeu à pressão emocional e à influência da mulher, sem refletir espiritualmente. Representa a vontade submissa à emoção, sem discernimento. Resultado, o pecado entrou no mundo por meio de sua desobediência. Romanos 5,12. Adão representa a vontade rendida. Quando a mente e vontade se afastam de Deus, o pecado se consuma. A restauração vem em Cristo, o último Adão, 1 Coríntios 15:45, que venceu pela obediência e mente submissa ao Pai. Filipenses 2, do 5 ao 8. Portanto, a queda começou no pensamento antes de se manifestar na ação. O que pensamos molda o que sentimos, e o que sentimos determina o que fazemos. Por isso Deus ordena: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E, portanto, vigie nos seus pensamentos. Filipenses 4:8. Submeta a sua mente à palavra de Deus. 2 Coríntios 10:5. Peça discernimento espiritual para não ser enganado pelo desejo. Tiago capítulo 1, 14 e 15. Subtópico 2. Conceito e origens. Os pensamentos representam os movimentos internos da mente, formados por ideias, lembranças, emoções, sons e imagens que compõem nossa percepção da realidade. Embora a mente humana permaneça um mistério em muitos aspectos, as escrituras e a ciência revelam que tais pensamentos podem surgir de dentro do ser humano, influenciados por fatores biológicos, psicológicos e espirituais, como também de fora, por meio das experiências e estímulos do ambiente. Muitas vezes esses elementos se misturam, gerando uma complexa rede de impressões e decisões. No entanto, Deus concedeu ao homem a capacidade moral e espiritual de discernir o que deve permanecer em sua mente. É isso que Paulo fala aos Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Assim, o cristão é chamado a filtrar seus pensamentos à luz da palavra de Deus, provando o que é verdadeiro e rejeitando o que é impuro e enganoso, conforme Provérbios 15, 28 e Jeremias 17, 10. Então isso significa que a mente é um espaço de responsabilidade diante de Deus. Tem gente que pensa que é só fazendo, mas pensando, você já está pecando. Pensar corretamente é um ato de obediência. E permitir pensamentos contrários à verdade é abrir brecha para o erro. A renovação mental é, portanto, parte essencial da santificação diária. A nossa mente é como um computador. Então, trazendo esse símbolo, a lixeira da mente, rejeitando ou aceitando pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a mente, como computador, ela armazena tudo que recebe. Pode ser limpa ou contaminada. Cada pensamento é um arquivo. Devemos decidir guardar ou excluir. A lixeira mental serve para descartar o que não vem de Deus. O papel da consciência e da vontade. A consciência, lembra da lição passada? Ela avisa quando algo é errado. A vontade decide o que aceitar ou rejeitar. Pensamentos aceitos moldam atitudes e rejeitados preservam a santidade. O que a Bíblia ensina? Filipenses 4:8. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, provo os pensamentos. Provérbios 3, do 5 ao 7.
Confia no Senhor e não te estribes no teu entendimento. Limpe a sua mente diariamente com a palavra. Delete pensamentos de pecado, orgulho e incredulidade. Guarde pensamentos de fé, pureza e gratidão. O Espírito Santo é o antivírus que protege a nossa mente. Romanos 8, 5 ao versículo 6. A lição final é que a mente é o HD da alma. Se encher de lixo, trava. Se for cheia da palavra, produz vida e paz. Aprenda a usar a lixeira espiritual. Rejeite o que não vem de Deus. Esse cartaz é muito bom para você trazer essas verdades tão complexas dessa lição de maneira fácil e prática que seus alunos vão entender. Então vai na descrição, vou falar de novo. Nos siga nas redes sociais, entra no nosso grupo no WhatsApp que nós disponibilizamos todo esse comentário, como também todos esses slides. Tá? E é gratuito. Eu não faço aqui essa propaganda toda porque eu quero receber. Não que haja algo errado. Eu poderia sim estar vendendo um trabalho que a gente paga, inclusive, para fazer. Mas, até o momento, eu entendi que eu posso ceder esse material gratuitamente. Então é bom para você colocar no projetor da tua igreja, para você imprimir como formato e colocar no seu quadro, para trazer para os seus alunos essa verdade como algo que eles conhecem no dia a dia. Então eu trouxe, e vou trazer em outros banners, os pensamentos, a imaginação, né, a mente, usando essa analogia do computador. Terceiro subtópico, características dos pensamentos. A mente humana possui uma notável capacidade criativa, podendo formar internamente imagens, sons, ideias que compõem verdadeiros cenários invisíveis. É por isso que eu estou usando tanto, né? Vou usar a mente como, né, para representar a mente, a figura do computador. Né? E esses cenários invisíveis produzidos, né, pela mente, alguns serenos, outros turbulentos, alguns simples, outros complexos. E isso desde a infância. Né? Desde que nascemos, aprendemos a imaginar e construir realidades interiores. E é nesse vasto território da imaginação que se revelam nossas inclinações morais. Né? Sob o ponto de vista ético e espiritual, os pensamentos podem ser bons ou maus, puros ou impuros, verdadeiros ou enganosos. Aqueles que surgem a partir de estímulos externos nascem das experiências sensoriais. Então, tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que tocamos, tudo que sentimos, alimenta a mente e influencia o seu conteúdo. Por isso, a palavra de Deus nos orienta a rejeitar toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. E também a guardar os olhos e ouvidos de conteúdos impuros. Salmo 101, do 3 ao 5. Então, se entende que todo pecado amadurece primeiro no pensamento. E Tiago diz isso em Tiago capítulo 1, do 13 ao 15. E quando a gente pensa, né, ali nasce o pecado. Quando você consuma, ali o pecado é gerado. Mas primeiro, é por isso que Jesus disse que só de pensar já fez, porque nasce aqui. Né? Jesus mesmo afirmou que as palavras, as ações procedem direto do coração. Mateus 12:34, Mateus 15:19. Portanto, é dever do cristão interromper esse ciclo ainda em sua origem, cultivando uma mente purificada pelo Espírito e nutrida pela verdade de Deus. Então, a imaginação, as construções da mente. A imaginação é uma fábrica de cenários. O ser humano pode construir imagens mentais. Desde a infância, imaginamos situações, falas e reações. Essa capacidade é moralmente neutra, mas o uso é que define o bem ou o mal. Então, use sua imaginação para criar soluções, orações e sonhos santos, não ilusões pecaminosas. A mente cria a partir do que absorve. Tudo que entra pelos olhos, ouvidos e sentimentos serve como matéria-prima para o que a mente imagina. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O que você assiste, ouve, lê, molda o teu pensamento. Então alimente a sua mente com o que edifica. A imaginação pode ser uma porta para o pecado. Quando alimentada com conteúdos impuros ou enganosos, a imaginação gera desejos e atos pecaminosos. Tiago 1, 13 ao 15. Dela nascem violências, imoralidade e mentiras. Mateus 15:19. Então aborte o ciclo do pecado antes que ele se complete. Não permita que a fantasia vire prática. Discernindo entre o bom e o mal, pensamentos puros ou impuros, Filipenses 4:8, verdadeiros ou falsos, a diferença está na vontade. O Espírito Santo inspira imaginações santas,
sonhos, visões, criatividade, enquanto o inimigo distorce com engano e ilusão. Então submeta a sua imaginação ao controle de Cristo. Construindo com Deus, use a imaginação para planejar bem, sonhar com propósitos divinos e visualizar a vontade de Deus. O mesmo dom que pode gerar destruição também pode gerar inspiração, arte e fé. Segundo aos Coríntios 10:5, levai cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A imaginação é o fogo que pode iluminar ou consumir. Guiada pelo Espírito Santo, ela acende a criatividade, o propósito e a esperança. Sem direção divina, queima a consciência, distorce a verdade e destrói a alma. Deixe Deus ser o arquiteto dos seus pensamentos. Permita que o Espírito Santo desenhe os projetos da sua mente, para que tudo o que você imaginar reflita a beleza e a santidade do teu Criador. Então perceba que esses slides sempre têm uma aplicação prática no final. Como resumo, os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Tópico 2, a gestão dos pensamentos. Subtópico 1, imperativo, ético e espiritual. Subtópico 2, acima da técnica. Subtópico 3, recursos espirituais. E subtópico 4, Jerusalém e Betânia. Subtópico 1, imperativo, ético e espiritual. Então, a epístola aos Filipenses, não à toa é conhecida como a carta da alegria, ou a epístola da alegria, porque fala-se muito sobre sentimentos nessa carta, sobre pensamentos, emoções, etc. Não fala apenas de sentimento, mas também nos orienta quanto à administração da mente. O versículo 8, que é o nosso texto áureo, Paulo destaca o uso positivo dos pensamentos, nos instruindo a direcioná-los de forma criteriosa. O pronome tudo, quando Paulo fala tudo que é bom, tudo que é honesto, esse tudo abre um leque de possibilidade, desde qualificados por valores como verdade, honestidade, justiça, pureza, amor, boa fama e virtude, merecendo assim louvor diante de Deus. E o imperativo pensai, utilizado por Paulo, evidencia que se trata de uma prática ativa e não passiva. Ou seja, o cristão deve assumir o controle da sua mente, evitando ser conduzido por pensamentos aleatórios, impulsivos ou invasivos. Romanos 1, 21, 22. Na prática, isso significa avaliar constantemente o conteúdo da mente, permitindo que somente o que é conforme à verdade de Deus permaneça. Pensamentos, servos ou senhores. De um lado, você percebe que tem um controle no meio? Porque, de um lado, assumindo o controle, a mente sob o comando espiritual. Do outro, controlados pelos pensamentos, a mente à deriva. Você controla os seus pensamentos ou você é controlado por eles? Então vejamos, assumindo o controle, a mente sob o comando espiritual. Paulo ensina que devemos disciplinar a mente para pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo e puro e de boa fama. Isso significa tomar as rédeas do pensamento, não permitindo que ideias negativas, impuras ou duvidosas tomem o lugar da verdade de Deus. O verbo pensai, como eu já disse, indica ação intencional e não passividade. Quando o Espírito Santo governa os nossos pensamentos, a mente torna-se aliada da fé e instrumento de paz. Agora, quando somos controlados pelos pensamentos, a mente está à deriva. Quando não há vigilância espiritual, a mente torna-se terreno vulnerável a influências externas. Sentimentos, medos e tentações moldam decisões. Pensamentos desordenados geram comportamentos impulsivos e afastam o crente da serenidade e da vontade de Deus. Uma mente sem filtro espiritual reage ao invés de refletir, tornando o coração refém de emoções destrutivas. Então, reine sobre o que pensa, antes que o pensamento reine sobre você. Submeta sua mente à palavra, ore antes de agir e filtre tudo pela verdade divina. Uma mente controlada por Cristo é o primeiro passo para uma vida equilibrada e cheia de paz. Isaías 26:3 e Colossenses capítulo 3, versículo 2. E o subtópico 2, acima da técnica. Então, vivemos em uma era repleta de métodos, de técnicas, de controle mental, muitos dos quais possuem algum valor, mas se restringem ao âmbito humano, sem alcançar a verdadeira profundidade espiritual. Porém, a palavra de Deus nos convida a ir além dessas limitações, nos chamando a pensar nas coisas que são de cima. Colossenses 3:1. Ou seja, a fixar a mente
nas realidades eternas e não nas circunstâncias transitórias. O cristão é chamado a exercitar o discernimento espiritual e a desenvolver uma mente moldada por Cristo. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Essa perspectiva celestial nos liberta da confusão e dos conflitos mentais comuns à humanidade caída. Por quê? Porque nos faz enxergar a vida sobre a ótica do reino. Quando pensamos segundo o alto, o coração se enche da esperança que não decepciona. Romanos 5,5. E encontramos então serenidade em meio às pressões do cotidiano. A visão espiritual eleva o pensamento acima do caos terreno, permitindo-nos administrar sabiamente as realidades dessa vida passageira. Mais do que isso, ela atua como um antídoto contra a ansiedade, conforme ensinou o Senhor Jesus em Mateus 6, 25, 24, e Paulo também ensina em Filipenses 4. Assim, pensar nas coisas do alto não é fuga da realidade, mas a forma mais elevada de enfrentá-la com fé e equilíbrio. Paulo diz em Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Esse banner tem como tema, pensando no alto. De um lado, pensamentos terrenos. Do outro, pensando no alto. Então, olha só, nos pensamentos terrenos, a mente que pensa na terra busca soluções apenas na lógica humana e no controle emocional. A mente que pensa no alto interpreta a vida pela ótica da eternidade. A mente terrena vive aprisionada ao imediatismo, ao medo do futuro e às pressões do presente. A mente que busca as coisas do alto, ao invés de se prender no que é passageiro, confia no governo soberano de Deus. A mente terrena enxerga apenas o que é visível e, por isso, torna-se vulnerável à ansiedade e à frustração. A mente celestial, essa é moldada pela palavra e sensível à direção do Espírito. A mente terrena depende de técnicas e estratégias que tratam os sintomas, mas não alcançam a raiz espiritual. Agora, o pensamento celestial não ignora os problemas, mas os enxerga com fé, produzindo paz e equilíbrio. Então, sobre a mente terrena, a Bíblia nos orienta. Os que vivem segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne. Romanos 8,5. Então, o termo carne aqui refere-se à natureza humana, caída, que opera em autossuficiência e desconecta a mente da realidade espiritual. Sobre a mente celestial, a Bíblia nos diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente implica substituir o raciocínio moldado pelo mundo por uma visão espiritual moldada por Cristo. Então, examine para onde seus pensamentos têm se inclinado, para as preocupações terrenas ou para as promessas eternas. A mente que habita nas alturas não é alienada, ela é fortalecida pela fé para agir com sabedoria aqui na terra. Pensar nas coisas do alto é escolher viver com propósito, esperança e confiança, mesmo quando tudo à volta parece incerto. Subtópico 3. Recursos espirituais. A leitura das Escrituras, sem dúvida, é um dos maiores meios e mais poderosos para formar pensamentos saudáveis e espiritualmente edificantes, pois nela encontramos as verdades eternas que moldam a mente segundo o caráter de Deus. Essa prática contínua gera estabilidade espiritual e fortalecimento interior, tornando a alma firme diante das pressões do mundo. E além da leitura, a meditação na palavra é um exercício indispensável. Às vezes a gente pensa que ler e meditar é a mesma coisa. Meditar significa refletir profundamente, ponderar com atenção e aplicar a verdade no coração, o que requer decisão. Quando o crente se dedica a esse exercício espiritual, o Espírito Santo produz frutos elevados, como amor, alegria, paz, conforme o Salmo 119, 97. Tá? Tem acesso a esse comentário e pega essas referências. Gálatas 5, 22 fala do fruto do Espírito. Como também concede sabedoria, prática e discernimento para agir com retidão. Salmos 119, do 98 ao 102. Em suma, a mente renovada pela palavra torna-se morada de bons pensamentos e fonte de direção divina, pois quem pensa segundo as Escrituras vive segundo a vontade de Deus. Então, produzindo os bons pensamentos, a palavra de Deus renova a mente. Tá? Então, a leitura bíblica alimenta a mente com verdades eternas. Salmo 1, 2 e 119, 97. Uma pesquisa da American Bible Society de 2023 afirma que quem lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais
tem 30% menos sintomas de ansiedade e depressão. E o salmista já sabia disso, tá? Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração. A oração traz paz e foco. Orar é alinhar os pensamentos à vontade de Deus. Filipenses 4, 6 e 7. Um estudo da Duke University, de 2016, mostra que a oração regular reduz o estresse e melhora a concentração ao ativar áreas cerebrais ligadas à calma. Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Oh, glória! E a comunhão fortalece a saúde mental. Participar de cultos e louvor renova emoções e pensamentos. Colossenses 3,16. A pesquisa da Universidade de Oxford, de 2019, mostra que pessoas engajadas em comunidades de fé têm 35% menos risco de depressão. Então, mostra a pesquisa também para mostrar que a ciência também evidencia o que a Bíblia fala. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Então, encha sua mente da palavra. Ore com constância, mantenha a comunhão. Quem pensa com Deus vive com equilíbrio e paz. Subtópico 4, Jerusalém e Betânia. Gente, quando eu peguei a revista a primeira vez, eu falei, o que tem a ver Jerusalém e Betânia com isso aqui? Mas, claro, lendo e estudando, eu entendi. A forma como pensamos é influenciada também por aspectos físicos, orgânicos e ambientais, como a gente falou lá no começo. A razão pela qual cuidar da saúde mental envolve manter hábitos equilibrados e uma rotina saudável. Em meio ao ritmo acelerado e às pressões diárias, o próprio Jesus, tá? Aquele que falou que não tinha por onde reclinar a cabeça, né? Que veio fazer a vontade do Pai, não é? Que veio dizer que, primeiro, que aconselhou largar tudo para fazer as coisas do Pai, mas ele também aconselhou, né, o valor do descanso. Olha o que ele disse lá em Marcos 6, 31. Vinde vós à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então, gente, há tempo apropriado para cada atividade. Eclesiastes 3:1. Na simbologia bíblica, Jerusalém, eu acho, tá uma crítica aqui a esse subtópico. Na revista não ficou bem explicado. No livro de apoio deu para você entender melhor, tá? Mas, então, é uma simbologia, e Jerusalém aqui representa o lugar da ação e do serviço. Enquanto Betânia simboliza um ambiente de recolhimento, de comunhão, né? Jesus ele vivia no meio agitado de Jerusalém, mas ele entendia às vezes que ele tinha que ir para Betânia. E lá ele tinha um ambiente mais reservado. Ia para casa do amigo, né, de Lázaro, um lugar mais reservado, entre família, né? Então, é isso que representa, tá? Jerusalém e Betânia, tá bom? Então, o discípulo maduro ele aprende a equilibrar, né, isso. Servir com diligência e ao mesmo tempo retirar-se para renovar corpo e mente na presença de Deus. Então, gente, esse equilíbrio reflete o próprio ritmo do Criador. Deus que não precisava descansar, ele não descansou porque ele cansou em fazer o dia, tudo em 6 dias. Ele descansou como exemplo, né, no 7º dia. Então, o descanso não é sinal de fraqueza, mas de confiança e soberania de Deus que sustenta a obra mesmo quando nós cessamos as nossas atividades. Assim, a espiritualidade cristã saudável envolve tanto o labor fiel quanto o repouso devocional. Tem gente, aquela frase é perigosa. Sofra eu, mas não sofra a obra, meu irmão. Nem a obra tem que sofrer, nem você. Ah, eu vou deixar de fazer então porque eu não vou sofrer. Porque não é isso que eu estou dizendo, tá bom, crente santo? Eu estou dizendo que você tem que ter equilíbrio, tá? Eu vivi época na minha vida de ter 4 cargos numa igreja. E quando o pastor me ofereceu o 5º, eu falei, pera lá. Hoje eu já tenho maturidade para não sair pegando tudo também. É triste, mas por causa de pessoas que não querem fazer, tem outras pessoas sobrecarregadas na igreja. Então aprenda esse equilíbrio. O cristão precisa aprender a se afastar periodicamente do ruído da vida para restaurar suas forças na presença do Senhor. Separar um tempo diário de oração, leitura bíblica, descanso físico, isso não é luxo, é uma necessidade. E você critica o pastor que tira férias. Gente, se ele tem o 2º dele, por que ele não pode ficar 20, 30 dias em um repouso? Você já reparou que de 365 dias ele vai tirar 20, 30 dias para descansar com a família? Não pode. Pastor que fica no gabinete quase todo culto, até 10 horas da noite, que passa coisas que nem você sabe. Então vamos parar de criticar. Por isso que muitos pastores se esgotaram, entraram em depressão, ansiedade, tiraram a própria vida. Então, gente, quem não tem um lugar de Betânia acabará esgotado em Jerusalém. Até Jesus entendia isso. Quando a mente de Jesus estava esgotada, porque Jesus também era homem, gente, é 100% homem. Quando, por exemplo, seu primo é assassinado, o que Jesus faz? Quando cortam a cabeça de João Batista? Ele vai para um lugar à parte, vai para um monte sozinho orar. Tá? Então servimos melhor quando paramos um pouco para estar com Deus. Mas vai pegar só essa parte e só parar e não fazer mais nada.
Não é isso. É equilíbrio. Você não tem que fazer tudo e não descansar, e não respirar. E também você não tem que só descansar e não fazer nada. Equilíbrio, tá bom, gente? Equilíbrio. Então, olha só. Mais uma vez a mente como um computador, memória cheia, cuidando da mente. Assim como um computador pode ficar sobrecarregado e lento quando a memória está cheia, a mente humana também sofre quando está saturada de preocupações, informações e preocupações e pressões. A mente pode ficar sobrecarregada, você sabia? Muitos arquivos abertos, preocupações, ansiedades, medos, pensamentos repetitivos e acelerados impedem o descanso mental. Jesus chamou os discípulos para repousar um pouco. Então aprenda a pausar, orar e silenciar o coração. Cuidados com a saúde mental. Observe uma rotina equilibrada. Sono, alimentação e espiritualidade. Reduza o ruído mental. Excesso de redes, notícias e distrações. Pratique o descanso mental e espiritual. Momentos de paz também são momentos de fé, gente. Gerenciando os pensamentos. Faça a limpeza de disco espiritual. Elimine pensamentos inúteis. Não salve tudo na memória da alma. Reflita se cada pensamento edifica ou destrói. Mantenha o sistema da mente atualizado pela palavra de Deus. Há tempo para tudo. Nem toda tarefa precisa ser feita agora. Saber priorizar é sinal de sabedoria espiritual. Libere espaço na mente para Deus agir. Um computador cheio precisa de limpeza e reinício. Uma mente cheia precisa de oração e descanso em Cristo. Então, como resumo, o cristão deve assumir o controle de sua mente usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Terceiro e último tópico, a batalha na arena dos pensamentos. Subtópico 1, influências espirituais. Subtópico 2, cuidados práticos. Então, subtópico 1, influências espirituais. O controle dos pensamentos não é um processo simples, pois envolve uma dimensão espiritual que é real e constante. A mente humana é uma arena de batalhas invisíveis, onde forças espirituais atuam tentando influenciar nossas decisões e emoções. O apóstolo Paulo lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades espirituais, né, do mal, em Efésios 6,12. Por isso as Escrituras nos exortam a guardar o coração, ou seja, proteger a mente, porque o que pensamos molda o nosso caráter e direciona a nossa vida. Os pensamentos são sementes que se transformam em atitudes. Se forem contaminadas, frutificarão em comportamentos destrutíveis. A Bíblia apresenta exemplos trágicos dessa realidade. E aí o comentarista ele traz o exemplo de Judas Iscariote e de Ananias, que permitiram que Satanás encontrasse espaço em seus pensamentos. Ambos ilustram o perigo de não vigiar na mente e de alimentar ideias contrárias à vontade de Deus. Então essa batalha mental reflete o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. A mente do crente é campo estratégico dessa guerra, e somente quem está cheio do Espírito e da palavra pode resistir às investidas do inimigo. Paulo diz em Efésios 6,17, revestir da armadura espiritual e orar a todo tempo para que possais resistir. A vigilância mental, portanto, é um ato de adoração e fidelidade a Cristo. O cristão precisa desenvolver uma disciplina espiritual diária, alimentando a mente com a verdade e rejeitando pensamentos que desagradam a Deus. Isso envolve oração constante, leitura bíblica da palavra de Deus e comunhão com o corpo de Cristo. A mente vigiada é a primeira muralha contra a tentação. Quem entrega seus pensamentos ao Senhor experimenta paz e direção segura. Então, uma mente blindada é uma mente que tem oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. Quem está no controle? Mais uma vez, a mente como computador. A mente hackeada. A mente como um sistema operacional. Assim como um computador pode ser invadido por um hacker, a mente humana pode ser influenciada por forças espirituais boas ou más. O controle do pensamento é um campo de batalha invisível que decide nossos comportamentos e decisões. Então, primeiro, a mente é uma arena de conflitos. Há uma guerra espiritual constante por nossa mente. O inimigo tenta inserir vírus espirituais, que são dúvidas, medos, mentiras. Deus, por sua vez, envia atualizações de fé, esperança e verdade. Então, todo pensamento precisa passar pelo antivírus da palavra. Segundo, quem controla os pensamentos controla a vida. Provérbios 4,23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. O que pensamos molda o que sentimos e, por fim, o que fazemos. Esses dois exemplos de Judas e Ananias, eles abriram
acesso não autorizado ao inimigo. O pecado começa com uma ideia aceita na mente. Terceiro, pensamentos. Download do bem ou do mal. Deus nos inspira ao bem. Filipenses 4:8, Tiago 1:17. Satanás tenta instalar pensamentos de engano como ele fez no Éden. Decida quais arquivos você permite abrir no seu sistema mental. Quarto, proteja sua mente com firewall espiritual. Use a armadura de Deus como proteção como invasões. A oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo são seu antivírus diário. Uma mente cheia de Cristo é impenetrável ao mal. Colossenses 3:2 e Filipenses 2:5. Então a mente é o centro de comando da alma. Permita que o Espírito Santo seja o único administrador do sistema. Subtópico 2. Cuidados práticos. Então, o seguidor de Cristo precisa cuidar com zelo daquilo que alimenta a sua mente. A forma como pensamos, como nós já vimos nessa lição toda, vai moldar o nosso caráter e influencia diretamente nossas decisões. Assim, algumas atitudes são indispensáveis. Tá? Então, primeiro, evite cultivar ideias distorcidas sobre si mesmo. A autopercepção desequilibrada, seja de inferioridade ou de soberba, fere o princípio do equilíbrio espiritual. 2 Coríntios 10:13. A verdadeira identidade do cristão está em Cristo. Somos valiosos, mas depende da graça divina. Segundo, purifique constantemente seus pensamentos, afastando-se da mentira e de toda forma de engano. Tiago 4:8. O Espírito Santo habita em uma mente limpa e sincera. Por isso, a santificação deve alcançar também o campo das ideias. Terceiro, livre-se da intoxicação mental. O excesso de informações e estímulos, e especialmente nas redes sociais, rouba a paz e desgasta as forças emocionais. Então é preciso separar tempo para o silêncio e comunhão com Deus, onde a alma se renova. Quarto lugar, direcione a mente para aquilo que edifica e tem valor eterno. 1 Coríntios 10:23. O pensamento cristão deve ser produtivo e santo, não apenas curioso. O filtro espiritual, gente, sempre é: isso glorifica a Deus? O que eu estou pensando está glorificando a Deus? Porque é isso que vai se tornar suas ações, o que nasce no seu pensamento. Então, quinto lugar, cultive relacionamentos saudáveis. Conversas agressivas e disputas verbais são fontes de inquietação e bloqueiam a sensibilidade espiritual. Provérbios 12:18, Provérbios 15:4 e também no versículo 18. A convivência pacífica abre espaço para a mente descansar e ouvir a voz do Espírito. Então a mente é um campo de batalha onde o Espírito Santo e as forças do mal disputam o espaço. Romanos 8:5 e 6 e Gálatas 5:17. O domínio dos pensamentos é a parte da santificação progressiva. Por isso, o cristão deve permitir que a mente seja renovada pela palavra, conforme Romanos 12:2, tornando-se instrumento de discernimento e sabedoria. Então, reserve momentos diários para refletir à luz das Escrituras, evitando conteúdos que desviem sua atenção espiritual. Ore pedindo que o Espírito Santo renove seus pensamentos e te dê domínio próprio. Uma mente saudável é terreno fértil para a paz de Deus. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Então, para a gente terminar, vamos ter cuidado com a sobrecarga de pensamentos. Mais um símbolo aqui do computador. O excesso de informações. A mente como um computador sobrecarregado, assim como um computador trava quando há muitos programas abertos, nossa mente também se exaure quando tenta processar tudo ao mesmo tempo. Vivemos dias de bombardeios de dados, vozes e opiniões que geram ansiedade, fadiga e perda de foco espiritual. Então cuide da memória mental. Pensamentos negativos e comparações constantes consomem energia emocional. Evite nutrir ideias distorcidas de si mesmo. Feche as abas mentais desnecessárias. Nem tudo merece a sua atenção. Limpe os arquivos temporários. Maus pensamentos, enganos e mentiras funcionam como vírus mentais. A Bíblia nos ensina a purificar a mente e vigiar. Tiago 4:8. Mantenha o sistema limpo com a varredura diária da oração e leitura da palavra. Terceiro lugar, evite a intoxicação digital. O excesso de informações, gente, principalmente redes sociais. Isso cansa a alma, entorpece o discernimento espiritual, desconecte-se por alguns momentos. Jesus também buscava descanso mental. Não é pecado silenciar o ruído do mundo para ouvir a voz de Deus. Quarto lugar, foque no que realmente edifica. Nem tudo que é permitido convém, 1 Coríntios 10:23. Escolha conteúdos que alimentam a fé e fortaleçam o caráter cristão. Alimente sua mente com verdades eternas e não com distrações passageiras.
E, em quinto lugar, construa conexões saudáveis. Palavras e relacionamentos tóxicos são como programas maliciosos que corrompem a paz interior. A língua dos sábios é medicina, Provérbios 12, 18. Evite contendas, Provérbios 15, 4 e 18 e Provérbios 21, 19. Rodeie-se de pessoas que trazem paz e edificação espiritual. Então, quando há sobrecarga de dados, o computador precisa reiniciar. Quando há sobrecarga de pensamentos, o cristão precisa repousar em Deus. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como resumo, a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Conclusão: para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Acho que foi o texto mais citado aqui hoje, Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu quero terminar essa lição com você, como sempre, mais uma vez, orando ao Pai, agradecendo e pedindo pela nossa lição presencial. Portanto, ore comigo, não me deixe orar sozinho. Pai, muito obrigado por essa lição de hoje. Obrigado, Senhor, por cada um que ficou até aqui, que assistiu essa aula, e te pedindo, Pai, que abençoe cada aula, a aula presencial, cada professor, enche com a tua graça, com a tua sabedoria, e que essa aula seja edificante para cada igreja, para cada professor, para cada aluno, e que o teu nome venha a ser glorificado através dessa lição. É o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos, porque estamos aqui como servos teus para fazer a tua obra e cumprir o teu querer, e que isso seja ensinando a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, a próxima lição, a lição de número 8, tem como tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Se Jesus não voltar até lá, e eu espero que volte, e ele permitir, e eu espero que permita, se ele não voltar, estudaremos juntos essa lição. Não perca o vídeo do questionário dessa lição e também, como eu falei, as novidades que nós temos agora, o vídeo da chamada dessa lição e também os devocionais da nossa leitura diária. Deus abençoe sua vida. Um abraço.